a graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para o nosso coração hoje, nesta manhã, está em 1 Pedro, capítulo 12, verso 25, que diz assim: Afinal, vivieis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas, amém? Vamos ver algumas características da ovelha, da verdadeira ovelha do Senhor. A Bíblia nos dá algumas características sobre. Em João 10, 27, o Senhor diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Amém? Então, em primeiro lugar, elas ouvem a voz do Senhor, né? Elas dão atenção à voz do Senhor, que é a palavra de Deus, né? Elas sabem quando é Ele ou quando é uma heresia, porque elas ouvem a voz do seu mestre, né? Elas estudam, meditam na sua palavra, então elas não são confundidas por heresias, né? Por doutrinas erradas, por fundamentos que não vêm da parte de Deus, porque elas estão alicerçadas na palavra, elas ouvem a voz do seu mestre, né? Elas reconhecem a voz do seu mestre. Elas seguem seu pastor na chuva, no sol, na noite, em todo tempo e lugar, né? Para a ovelha não tem tempo ruim, não. O mestre chamou, elas se levantam e seguem o seu mestre, né? Ele conduz a vida delas, conduz elas para onde quer que ele quer levar, né? Ele conduz e as ovelhas seguem ele, né? Ela é corrigida quando está no caminho errado e volta para seu dono, né? A ovelha, ela se deixa, né? Ela deixa que o mestre cuide dela, que o mestre discipline, que o mestre sare suas feridas, né? Que o mestre pegue ela no colo, conduza ela no caminho certo, né? Tire ela do caminho que ela estava e conduza para um outro caminho, né? O caminho dele. A ovelha, ela deixa ser cuidada, né? Quem cuida dela é o mestre, né? Ela não cuida dela por si só, né? Elas são submissas ao seu Senhor, né? Elas respeitam a autoridade dele sobre a vida delas. Elas andam junto ao rebanho e não sozinhas, né? A característica da ovelha é andar em rebanho. A ovelha não anda sozinha, né? Quem anda sozinha é bode, né? Lá em Hebreus 10, 25 diz assim: Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima, né? Então a ovelha, ela está em rebanho, ela está dentro da igreja, ela está unida com o corpo de Cristo, né? Que é a igreja, o corpo de Cristo é a igreja e Jesus é a cabeça da igreja. Logo, se nós não estamos unidos ao corpo dele, nós não pertencemos a ele, né? Então, é importante que nós, como ovelha, não sejamos desigrejados, né? Nós estejamos alicerçados na casa de oração dele, junto com os nossos irmãos. E não só estando na casa, templo, né? Mas pertencendo ao corpo, participando, né? Em comunhão com os nossos irmãos. É necessário, né? As ovelhas, elas são dóceis, né? Elas não são ásperas, né? Não são rixosas, elas não são nervosas, né? Elas são dóceis. A característica da ovelha é ser mansa, dócil, ser aquela ovelha, sabe? Que só vai com o mestre, só ouve a voz dele, só dá atenção para ele. E ela é totalmente dependente de Deus. Nada é pela força dela, né? Tudo aquilo que ela precisa, ela
precisa de Deus, né? Ela precisa, no caso ali, a ovelha, ela precisa que o seu dono faça tudo por ela, porque ela reconhece que ela não sabe fazer nada, ela não consegue fazer nada sozinha, sabe? Então tudo ele tem que guiar, que lugar que ela vai, o pasto que ela vai comer, né? Onde ela vai tomar água, tudo ela é guiada pelo seu dono, né? Que na nossa vida é Deus, né? Jesus. E o Senhor nos convida a vivermos como ovelha, né? Que nós venhamos a analisar as características de uma verdadeira ovelha, né? Ver se nós estamos andando como ovelha ou se nós, sem perceber, estamos andando como bodes, achando que nós estamos vivendo como ovelhas, né? A palavra do Senhor diz assim que Deus é um bom pastor, né? Que conduz o seu povo, conduz o seu rebanho, né? Se ele fala que ele é o bom pastor, logo existe o mau pastor também, né? Então, às vezes a gente acha que está sendo conduzido pelo bom pastor, quando na verdade a gente está sendo conduzido pelo mau pastor, né? Olha que perigo. E a palavra do Senhor também fala, né? Aquele versículo tão conhecido, né? Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando a gente fala assim, o Senhor é o meu pastor, né? O pastor, ele é o que das ovelhas? Ele é o dono das ovelhas, né? Então, se nós reconhecemos o pastor como nosso dono, né? Senhor, como diz lá, né? O Senhor é o meu pastor. Então, se nós reconhecemos ele como Senhor das nossas vidas, logo nós temos que agir como pessoas que foram compradas, né? Se ele é dono, nós somos dele, pertencemos a ele, né? Então, as pessoas que elas são compradas, elas não fazem o que elas querem, elas fazem aquilo que o seu dono quer que elas façam, anda de acordo com o que o dono quer, né? Tudo é em relação ao que o dono quer, né? Não é? Tem uma passagem que fala assim, que o escravo, ele não faz o que ele quer, ele não fala para o seu senhor o que o senhor tem que fazer, é o senhor que fala para o escravo o que ele tem que fazer, né? E a gente, querido, tem o livre-arbítrio até o momento que a gente se entrega para Jesus. A partir do momento que você fala assim, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador, você está dizendo, eu reconheço o Senhor como meu dono, eu não pertenço mais a mim, é o Senhor, eu pertenço ao Senhor. Como diz também lá no Novo Testamento, né? Diz assim, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? O meu corpo, o apóstolo Paulo sempre enfatizava, o meu corpo não pertence mais a mim. As minhas vontades, não é mais sobre as minhas vontades, os meus interesses, né? Aquilo que o mundo tenta implantar nos nossos corações como objetivo de vida, mas é sobre o que o Senhor quer, não sobre o que nós queremos, né? É que na verdade o mundo tenta inverter, né? A palavra do Senhor e às vezes tenta conduzir a gente para um caminho totalmente diferente do Senhor. E é onde muitas vezes a gente acaba vivendo uma vida sem sentido, procurando o sentido da nossa existência e não encontrando, não conseguindo ver por que nós somos criados ou ter alegria diante de tantas conquistas que nós temos. Nós não conseguimos ter essa alegria diante das conquistas porque não é para aquilo que Deus nos chamou, né? Agora, quando nós fazemos a vontade dele, aí assim, há uma alegria e satisfação completa, a vida faz sentido, tudo faz sentido, sabe? É só vivendo para entender, amém? Então, que nós venhamos a refletir sobre essa mensagem do Senhor hoje, né? E se nós não estamos sendo uma ovelha, que nós venhamos a ser a partir de agora, amém? O Eterno te ama, Deus te abençoe.